É comum pensarmos que reumatismo é uma doença específica. Não é. É um conjunto de doenças com causas, diagnóstico e tratamento diversos. Vamos conhecer mais detalhes sobre algumas doenças reumáticas e saber identificar sinais de alerta para buscarmos ajuda médica e ajudar a promover a nossa saúde. Estima-se que 15 a 20% da população tem algum tipo de doença reumática que provoca dores no corpo. Eu quero trazer um alerta para a população em cima do conceito de reumatismo, chamando a atenção que, apesar de ser muito conhecido da população, ninguém tem reumatismo como uma doença isolada. E é importante as pessoas entenderem que reumatismo são mais de 120 doenças diferentes, causadas por problemas diferentes e, consequentemente, com tratamentos, prognósticos diferentes. São muitas as doenças no universo da reumatologia e devemos dar a elas a importância devida, pois, em geral, quando não tratadas de forma adequada, prejudicam muito a qualidade de vida de uma pessoa. Dentre as doenças reumáticas, a gente tem doenças como a febre reumática, a gota, a fibromialgia, a osteoartrite, a artrite reumatoide, o lúpus. Então, são dezenas de doenças de causas totalmente diferentes, mas que, em comum, elas se expressam também por dores pelo corpo, nos tendões, nas articulações, nos ossos, no músculo, e por isso, então, são chamadas de reumatismo. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre gota. Atinge de 1 a 1,5% da população adulta. A gota, especificamente, é um tipo de reumatismo que é mais comum em homens adultos, e é causada pelo excesso de ácido úrico que ocorre. Vale dizer que nem todo mundo que tem ácido úrico alto tem gota ou vai ter gota, apenas um percentual. Mas todo mundo que tem gota tem excesso de ácido úrico e é a precipitação desse ácido úrico nas juntas que provoca o quadro clínico, então, de dores nas articulações. O excesso de ácido úrico pode ocorrer por causa de dieta, alto consumo de alimentos ricos em ácido úrico, problema nos rins, diminuição da eliminação renal do ácido úrico, metabolismo, defeito enzimático produz uma quantidade maior de ácido úrico no organismo. Então, esse distúrbio do metabolismo geralmente se faz acompanhar de outras alterações metabólicas, principalmente do metabolismo dos açúcares e das gorduras. Então, um dos aspectos importantes de quando se está diante de um paciente com gota é avaliar a possibilidade de outras comorbidades, principalmente aquelas associadas a diabetes, a infarto agudo do miocárdio ou a um acidente vascular cerebral. Em geral, são 9 homens para cada mulher acometida pela doença. A mulher passa a ter mais risco após a menopausa. A crise de gota costuma acontecer inicialmente nos membros inferiores. Então, joelho, tornozelo, o que a gente chama assim vulgarmente do peito do pé e as articulações dos dedos propriamente dito. Com o passar do tempo e à medida que essas crises vão ocorrendo de forma mais repetida, também as articulações dos membros superiores, como os cotovelos, os punhos e as articulações das mãos, também podem ser acometidas. Em resumo, praticamente qualquer articulação pode ser acometida, mas preferencialmente e inicialmente as articulações das pernas e dos pés. A crise com muita dor costuma ocorrer de repente sem a pessoa esperar. E a dor que imobiliza o indivíduo pode durar poucos dias. E se o caso não for tratado, a tendência é haver repetição das crises. Então, a partir do momento em que uma articulação foi repetidamente acometida, começa a acontecer um quadro que a gente chama de artrose, né? uma degeneração da articulação, em que essa articulação, mesmo não estando mais em crise, passa sempre a ser uma articulação dolorosa, principalmente quando ela é solicitada, quando o paciente anda, sobe uma escada. Então, sim, é uma doença que causa grandes transtornos na qualidade de vida desse paciente. O diagnóstico da gota é feito pela identificação do cristal de ácido úrico na articulação. Mas, quando esse exame não for possível, o médico avalia o histórico e faz exame de sangue, de dosagem do ácido úrico. Uma vez detectada a doença, o médico pode prescrever o tratamento para o paciente. O tratamento da crise aguda de gota, além do repouso da articulação, da colocação de gelo na articulação, é feito basicamente com remédios que tratam a inflamação. O remédio mais utilizado, certamente, são os anti-inflamatórios, chamados não hormonais, os anti-inflamatórios tradicionais, embora também a cortisona, em casos especiais, podem ser usados. É fundamental evitar a automedicação, que pode agravar o quadro. As doenças reumáticas, de uma forma geral, e a gota não é diferente,
ela não tem uma cura, embora a gota seja uma das pouquíssimas doenças reumáticas em que eu tenho o agente causador, que é o ácido úrico conhecido, eu tenho remédios que diminuem esse excesso de ácido úrico. Em síntese, é uma doença que eu sei a causa e eu tenho um remédio para controlá-la. Mais alguns cuidados. Evite bebida alcoólica, principalmente cerveja. Carnes, como as do churrasco, são fontes de ácido úrico e por isso também devem ser evitadas ou consumidas com moderação. Bem como frutos do mar, marisco, camarão, etc. Eles são ricos em ácido úrico. Mas é importante que a pessoa que tenha esse diagnóstico entenda que tão importante quanto controlar o ácido úrico, quanto ter a sua gota sob controle, é controlar as doenças que geralmente estão associadas a quem tem gota. Em particular, diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares. Agora vamos ver mais detalhes sobre outra doença reumática, o lúpus. De uma forma geral, a gente pode dizer que o lúpus é uma doença autoimune, na qual o indivíduo desenvolve anticorpos contra algumas estruturas próprias do indivíduo, naturais, normais, e é esse desequilíbrio entre quantidade de anticorpos que o indivíduo produz e a sua capacidade de inibir a formação desses anticorpos que estabelece esse desequilíbrio imunológico. Como o sistema imunológico envolve todo o organismo, podem ocorrer alterações imunológicas ou inflamatórias em diversos órgãos, pele, coração, pulmões, rins, entre outros. O lúpus, na verdade, ele é o desequilíbrio imunológico e esse desequilíbrio imunológico ele parte da predisposição genética de algumas pessoas. Ou seja, não tem lúpus quem está com vontade de ter, na verdade tem lúpus quem é suscetível geneticamente e desenvolve, portanto, em algum momento, um fator ambiental que provoca esse desequilíbrio. Cerca de 90% dos pacientes apresentam em algum momento dor nas juntas, que pode vir acompanhada de inflamação, causando também inchaço, o que caracteriza um quadro de artrite. Nós podemos ter acometimento na pele, acometimento nas juntas, alterações no sangue. Pessoas com lúpus podem ter anemia, e pode ser uma anemia de curso muito rápido ou uma anemia lenta. O mais comum é que ela seja uma anemia de instalação lenta. Pode ter alterações nos glóbulos brancos, que praticamente não dá sintomas, mas pode ter alterações nas plaquetas, que estão relacionadas à coagulação. A pessoa pode ter manchas roxas, sangramento ao escovar os dentes, fluxo menstrual aumentado. A pessoa com lúpus, ela se queixa muito intensamente de um cansaço desproporcional. Ou seja, a pessoa vinha bem, de repente começa a ficar cansada, perde o ânimo, perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de estudar, não tem mais ânimo para as atividades da casa. E isso não por preguiça, em absoluto. Isso por acometimento inflamatório, que a gente chama de geral. O indivíduo com lúpus também pode apresentar febre, gânglios, ínguas pelo corpo, inchaço nas pernas por causa do acometimento dos rins, palpitação por alteração no coração. Para o diagnóstico é fundamental a observação dos sintomas, de lesões típicas do lúpus e análise de alguns exames laboratoriais. O lúpus ele se caracteriza por períodos de atividade e períodos de inatividade, ou melhor, períodos de desequilíbrio imunológico com períodos de equilíbrio imunológico. Na época de equilíbrio, a pessoa pode não ter sintoma algum. Na época de desequilíbrio, a pessoa pode ter praticamente todos, dependendo do perfil genético daquela pessoa. Dentre as abordagens para tratar o lúpus estão medidas de origem geral, como atividade física regular, que fortalece o organismo, evitar cigarro e excesso de bebida alcoólica, e aprender a identificar sinais de crise e recorrer logo ao médico. Tratamento precoce desse distúrbio. Então, se for ao médico precocemente, seja no diagnóstico, seja numa reativação da doença, vai ser muito mais fácil de cuidar. Vale para a maioria dos casos a recomendação de evitar se expor à claridade. Se a pessoa se expõe à claridade, mesmo que sobre uma marquise, mesmo que numa área protegida pela sombra das árvores, mesmo num dia nublado, a pessoa ainda assim está recebendo a irradiação, a claridade da luz solar. E isso certamente atrapalha e muito o lúpus na grande maioria das pessoas. Algumas não,
mas eu diria que, de forma geral, a grande maioria. Vamos ver também algumas orientações sobre o tratamento medicamentoso para o lúpus. Ainda de uma forma geral, existem alguns remédios que favorecem esse reequilíbrio. E de todos, o mais bem estudado, mais conhecido e indicado praticamente para 100% das pessoas com lúpus são os antimaláricos. Eles já foram utilizados para malária em outro tempo, por isso esse nome, e hoje praticamente são restritos ao uso de lúpus e artrite reumatoide. E são a cloroquina, difosfato de cloroquina ou hidroxicloroquina. Esses dois medicamentos, que na verdade é o mesmo grupo, eles ajudam por demais a manter a doença sob estabilidade, mesmo nas fases que a doença parece estar totalmente curada, totalmente resolvida. A gente não deve suspender o uso dos antimaláricos. Mas em crises, o médico pode também reforçar o tratamento para minimizar o sofrimento do paciente. Se a doença é muito inflamatória, por exemplo, se tem dor nas juntas, se tem dor para respirar por inflamação da pleura ou inflamação dos rins, a gente tende a usar um medicamento com uma atividade anti-inflamatória muito intensa e que interfere com a produção daqueles anticorpos que estavam em excesso. E esses remédios são os corticosteroides, a cortisona, como era dita. O portador de lúpus deve aderir ao tratamento contra a doença, manter a pressão controlada, adotar alimentação saudável e evitar o excesso de peso. E quanto à gravidez no caso de uma mulher que tem lúpus, o que fazer? Vamos ver uma orientação. A doença, a gestação, como acontece normalmente, ela aumenta a quantidade de estrogênio e isso pode favorecer a atividade do lúpus. Se a pessoa engravida, numa fase que a doença está tranquila, controlada, não tomando remédios que fazem mal ao bebê, né, que está na concepção, a gravidez tende a ser muito boa, apesar de sempre ser considerada uma gravidez de alto risco. Não quer dizer uma gravidez ruim, quer dizer de alto risco. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre outra doença reumática, a fibromialgia, que pode chegar a atingir até 5% da população. Bom, a fibromialgia é uma doença que é caracterizada pela sensibilidade exacerbada à dor. Então, pessoas que têm fibromialgia sentem mais dor que a população normal. Ela acomete mais mulheres que homens, uma proporção de 8 mulheres para cada homem, e pode acometer qualquer idade, desde crianças até idosos. É importante esclarecer já uma dúvida que é muito frequente. A dor na fibromialgia é real? O paciente com fibromialgia, apesar de muitas vezes pensar que está diante de uma dor de origem emocional, eu gostaria que ele soubesse que essa dor é real. Então, se você está sentindo dor no corpo todo, não está dormindo bem de noite, está acordando de manhã muito cansado, está sentindo fadiga extrema, você deve procurar um médico. A fibromialgia requer uma predisposição genética e, em geral, é desencadeada por um trauma emocional, físico ou por uma infecção. Quando isso ocorre, a dor, ao espetar uma agulha no dedo, é exacerbada. O estímulo doloroso segue dos nervos até a medula e sobe até o cérebro. Nos pacientes com fibromialgia, essa transmissão da dor para o cérebro, ela está exacerbada. Ou seja, o nervo, na hora que ele está transmitindo essa dor até chegar no cérebro, ele transmitiu uma dor muito maior do que ela realmente ocorreu. Isso é um ponto. O outro ponto é que o cérebro também possui mecanismos que vão atuar a nível mais ou menos da medula para inibir ou diminuir a intensidade dessa dor. E na fibromialgia, os mecanismos também que inibem a dor ou diminuem a intensidade da dor também não estão funcionando adequadamente. Ou seja, isso vai ainda aumentar mais ainda a sensibilidade dolorosa dessa pessoa. É grande o impacto da doença na qualidade de vida do indivíduo, que, aliás, costuma ser mais suscetível a ter quadros depressivos. Alguns, inclusive, abandonam o trabalho, começam a sofrer influência da doença no convívio com a família. Alguns, inclusive, chegam a se isolar socialmente, né? Então, acho que o pior de tudo isso é esse isolamento social causado pela dor crônica, dor intensa, depressão e outros sintomas. O diagnóstico preciso é fundamental para iniciar o tratamento, e isso depende da experiência do médico, pois o diagnóstico é clínico. Outra coisa, existem algumas doenças sistêmicas que podem, muitas vezes, simular um quadro de fibromialgia. Então, a experiência do médico aqui também é importante para afastar essas possibilidades,
Às vezes você pode estar dentro de um quadro que você acha ser de fibromialgia e é uma outra doença. E existe também uma terceira possibilidade que às vezes você tem as duas doenças juntas, aquela doença que parece fibromialgia junto com a fibromialgia. Então, a experiência médica é essencial para o diagnóstico e para o tratamento desses doentes. E claro que a avaliação do quadro de dor, de uma dor chamada difusa, é o que sempre levanta a suspeita e ajuda a confirmar o diagnóstico. Por exemplo, se acomete um segmento aqui em cima, por exemplo, vamos supor que pegou meu braço, toda essa minha região direita. Para eu considerar que é difusa, o segmento inferior tem que ser do outro lado. Então tem que cruzar. Isso é o que a gente significa de dor difusa. Essa dor tem que estar presente por pelo menos 3 meses. Né? O tratamento da fibromialgia é complexo e fica a cargo de uma equipe multidisciplinar. Então, o primeiro passo é explicar e educar o paciente com fibromialgia. A partir do momento que esse paciente já sabe o que é fibromialgia, você vai lançar mão de medicamentos e de medidas não medicamentosas. Então, o que é importante? É atividade física. Não existe tratamento da fibromialgia sem atividade física. Atividades aeróbicas são as mais recomendáveis para ajudar a reabilitar o paciente fibromiálgico. Geralmente, o tratamento da fibromialgia é um conjunto de medidas a serem tomadas, né? Como atividade física, higiene do sono, associada a medicamentos como antidepressivos e neuromoduladores. O paciente com fibromialgia deve saber que sua doença é real e que sua dor não é imaginária. E por fim, vamos conhecer mais detalhes sobre a chamada Síndrome do Anticorpo Fosfolipídio, SAF. SAF. A síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que nós vamos chamar de SAF, é uma doença autoimune, a exemplo do lúpus, da artrite reumatoide, em que nós vamos ter uma alteração do sangue, levando ao maior risco de eventos trombóticos recorrentes, que seria uma hipercoagulação do sangue, que pode acarretar trombose em vários locais do organismo. Pode ocorrer uma trombose no olho, e a pessoa vai recorrer ao oftalmologista. Na pele, vai ao dermatologista. No intestino ou no fígado, vai ao gastroenterologista. Daí a importância de todos os especialistas, além do reumatologista, saber suspeitar e detectar a SAF. Mas é uma doença que afeta a população em qualquer faixa etária, tanto homens quanto mulheres, e que uma vez que eles tiveram o primeiro evento de trombose, se não tratados de acordo corretamente, tem um alto risco de ter um novo evento, que nós não temos como prever nem quando nem aonde vai ser. Estima-se que 1/5 dos casos de trombose venosa profunda esteja relacionado à síndrome do anticorpo fosfolipídio. 1/5 das perdas fetais, quer dizer, não só abortos precoces, que nós investigamos quando tem mais de 3 precoces, mas eu estou falando de perdas tardias, segundo, terceiro trimestre, com feto já formado, por trombose na placenta. É uma causa importante. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o paciente. Por isso é importante estar atento aos sintomas e consultar o médico. Para fazer o diagnóstico da síndrome SAF, nós vamos precisar de exames de sangue, que são feitos em todos os laboratórios que existem hoje em dia. Um exame, que é o lúpus anticoagulante, é feito por uma prova hematológica, um teste de coagulação, e os outros 4 testes, anticardiolipina, anti-beta-2, IgG e IgM, são feitos em laboratório de imunologia. Agora vamos ver quando iniciar o tratamento e como fazê-lo para buscar prevenir contra novas crises agudas. Num paciente que o exame confirmou o diagnóstico e ele já vai ter a indicação de usar anticoagulante oral por toda a vida, que é o tratamento que a gente faz hoje, o sucesso desse tratamento vai depender de um bom acompanhamento, de uma monitoração do tratamento para manter o valor daquele INR controlado no alvo que o médico quer, que é 2 a 3 para quem teve um evento venoso, 3 a 4 para quem teve um evento arterial. Se você conseguir manter nesse alvo, o risco é mínimo. É fundamental que o paciente com SAF mantenha uma dieta saudável, equilibrada, uma alimentação chamada de monótona, ou seja, o paciente deve comer todo dia mais ou menos os mesmos grupos de alimentos e em quantidades parecidas. Caso contrário, pode ser necessário alterar e ajustar a dose de medicação. Então, para a gente poder manter essa dose estável,
A dieta é fundamental e, obviamente, o uso de outros medicamentos. Se o paciente tiver uma infecção, ele vai tratar, mas a gente vai saber que vai ter que ajustar o remédio em função daquele novo medicamento. É necessário também tomar cuidado no dia a dia para evitar ferimentos, mesmo os mais leves, como os que podem ocorrer na manicure ao retirar a cutícula da unha. Eu já vi paciente ter que amputar o dedo porque foi na manicure e arrancou bife demais. Então eu recomendo todo mundo fazer a unha só com madeira e lixa, sem alicate, sem cortar. Essa é uma recomendação muito importante. É óbvio que uma pessoa que está anticoagulada não pode ir para a cozinha ficar lá com uma faca, risco de se machucar. Você tem que tomar cuidado. Você não vai se raspar com uma gilete, podendo usar uma cera para depilar. Então são coisas que parecem bobas, mas que podem evitar acidentes que podem ser muito devastadores. Vale mais uma dica. A enxaqueca pode ser um outro sinal de alerta da síndrome do anticorpo fosfolipídio. Uma outra observação muito importante na nossa prática, quase que diário, é enxaqueca. Mas não é uma enxaqueca comum. É uma enxaqueca de difícil controle, que não melhora com os tratamentos usuais e que aparece no paciente, geralmente eles observam isso, quando o valor do INR está baixo, quer dizer, quando a atividade da anticoagulação está abaixo do alvo indicado. E muitas vezes o paciente precisa ajustar o seu tratamento para poder não ter novas crises de enxaqueca. Essa é uma observação muito importante que nós temos feito mais recentemente. O desafio para manter a doença sob controle e levar uma vida normal está no equilíbrio. Levar uma vida saudável e com muita atenção, com o emocional, com as atividades diárias e principalmente com a alimentação. A questão da dieta é fundamental, não é impossível. Eu tenho paciente que fica um ano inteiro sem mudar a dose do remédio porque faz a dieta direito. Então é possível viver com anticoagulação bem sem mudar a dose do remédio. Você tem que se educar. Eu acho que a palavra-chave é aceitar que você tem essa doença, que você precisa se tratar. O tratamento funciona se você conseguir aderir. Como vimos, as doenças reumáticas são muito frequentes. Casos de gota, lúpus, fibromialgia, síndrome do anticorpo fosfolipídio, entre outras afecções, merecem atenção redobrada. Reumatismo não é uma doença. Eu costumo dizer para os meus pacientes que dizer que alguém tem reumatismo é dizer, por exemplo, que a pessoa tem um problema de vista. Quando a gente diz que alguém tem problema de vista, a gente diz que a pessoa tem alguma coisa nos olhos que dificulta a visão. Ter reumatismo significa que a pessoa tem alguma condição que dá dores pelo corpo. Na realidade, existem mais de 125 doenças diferentes que entram no que popularmente se chama reumatismo. O conhecimento é o melhor aliado da nossa saúde. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Aproveite e já anote algumas dicas. Sociedade Brasileira de Reumatologia. Site www.reumatologia.com.br. Sociedade Paulista de Reumatologia. Site www.reumatologiasp.com.br. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Site www.portalspot.org.br. Sociedade Brasileira de Fisioterapia. Site www.sbf.org.br. Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Site www.fisiatria.org.br. Universidade Federal de São Paulo. Site www.unifesp.br. Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Site www.up.erg.br. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Site www.uerg.br. Faculdade de Medicina do Hospital Universitário da Universidade de Brasília. Site www.fm.unb.br. Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos, ANAPAR. Site www.anapar.org.br. Grupo de Pacientes Artríticos de São Paulo. Site www.grupasp.org.br. Reumatismo não é uma doença. Por isso, ter reumatismo, sentir dores pelo corpo, dor nas articulações, ter inchaço nas juntas, cansaço extremo, entre outros sintomas, deve levá-lo ao reumatologista. Quanto antes passar por uma avaliação médica cuidadosa, mais cedo começará a tratar para evitar complicações.
O controle de uma doença reumática tem sido cada dia mais possível. Lembre-se disso.